Olá, professor Heitor. Eu sou o Luiz Felipe Olá, professor. Meu nome é Ramon Fontana. e nesse vídeo a gente gostaria de fazer a entrega do nosso Réu 4, onde a gente mostra a implementação do nosso sistema gerenciador de TCC e a gente mostra como o nosso sistema funciona e como ele atende todos os nossos planejamentos do Réu 2 e do Réu 3. Nessa apresentação, eu vou ficar focado mais na demonstração da parte funcional, mostrando o sistema em ação, e o Ramon vai focar mais nas partes técnicas e explicando a arquitetura de como o nosso código reflete o nosso diagrama de classe. Bom, exato. Conforme o nosso documento de requisitos, aqui, o sistema foi desenvolvido em Python com um framework em Django, e todas as operações são feitas por um painel administrativo. Vou começar explicando a arquitetura que usamos. Pode abrir o código. Bom, o professor pediu para explicarmos a organização da arquitetura MVC. O Django usa uma variação chamada MVT, Model View Template. O módulo é uma parte mais importante para a coerência. Ela é a representação direta do nosso diagrama de classes RO3 no código. Aqui no nosso modelo PY podemos ver a classe aluno, a classe professor e a classe TCC, e elas são o nosso diagrama. As views, aqui no views PY, contém a lógica de negócios, ela que define o que fazer quando o usuário pede para criar um aluno ou filtrar um TCC. E agora tem templates, que no Django também envolve o urls.py. São um painel administrativo que o Luiz vai mostrar e as fotos que definem o endereço de cada função. Com essa estrutura de explicação, o Luiz agora vai demonstrar como os requisitos funcionais do RO2 foram implementados usando essa arquitetura. Bom, então agora eu vou fazer uma demonstração do nosso documento de requisitos definindo os quatro requisitos fundamentais principais. Vou mostrar eles um por um. Primeiro, eu gostaria de mostrar aqui no nosso CRUD principal os alunos, que aqui tem o CRUD de alunos, aqui eu deixei alguns alunos cadastrados. E a primeira ação que eu gostaria de fazer é de cadastrar um aluno, que é aqui o Add Aluno. E aqui eu vou botar o nome de um aluno qualquer, o aluno João. A matrícula dele vai ser 1234 e o e-mail dele vai ser joão@gmail.com. E aqui, como a gente pode ver, adicionou um novo aluno chamado João. A segunda coisa que eu gostaria de fazer é de atualizar o, o nosso aluno João. Vou mudar a matrícula dele para em vez de 1234 ser 123456. E aqui eu vou salvar essa alteração. E aqui, como a gente pode ver, o aluno João teve sua matrícula alterada. E a segunda coisa que eu vou fazer aqui é deletar o aluno João. E aqui a gente clica nesse checkbox aqui e seleciona a ação de deletar. Aqui ele abre um campo de confirmação e a gente deleta o aluno João. E a segunda parte do nosso trabalho é o gerenciamento dos professores. Então, eu vou fazer as mesmas etapas, vou criar um professor, alterar o departamento dele e depois vou excluir. Bom, primeiro aqui eu vou criar o professor Lucas, de e-mail lucas@professor.com e departamento DAT. Vim aqui, criei o professor Lucas, do e-mail lucas@professor do departamento DAT. Agora eu vou alterar o departamento dele para DZO e vou salvar aqui.
Como a gente pode ver, o departamento do professor Lucas foi alterado e agora o mesmo processo para excluir e o professor Lucas foi excluído. E agora eu vou mostrar os gerenciamentos de TCC. Aqui eu tenho alguns TCCs cadastrados já e aqui eu vou adicionar um novo TCC. Primeira coisa que eu vou adicionar é um título. Vou botar aqui o TCC 4. Como resumo, eu vou botar que é um teste. E aqui o aluno que fez ele, eu vou criar um aluno para isso, porque os outros alunos eles já têm TCC, né? Vou criar o aluno Henrique. Já criou o aluno Henrique aqui direto. Vou colocar aqui o professor orientador é o Heitor. E vou colocar que a data de conclusão é no dia 30 de novembro, que ele está em andamento. Vim aqui, criei esse TCC4 do aluno Henrique e do orientador Heitor. Vou alterar ele aqui agora. Eu vou mudar o orientador, vou colocar o orientador Bruno. E como a gente pode ver, o orientador também foi alterado. E agora eu vou excluir esse TCC. E aqui a gente pode ver que o TCC também foi excluído. E, e o último requisito que a gente tem dos quatro principais é esse relatório aqui, que ele imprime todos os TCCs e tem como a gente fazer umas filtragens nele, por exemplo, filtrar pelo professor. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar só os TCCs que o professor Bruno é orientador. Aqui ele vai mostrar só os que o professor Heitor é orientador. Aqui ele vai mostrar só os que estão concluídos, só os que estão reprovados, só os que estão em andamento e assim a gente tem o nosso filtro também. E basicamente essas são todas as funcionalidades do nosso sistema que atendem todos os requisitos. E agora o Ramon vai provar que essa implementação é 100% coerente com o nosso diagrama de requisitos do RHEL 3. Diagrama de classes, desculpa. Obrigado, Luiz. A parte mais detalhada é provar que as regras de negócio do diagrama R3 estão sendo obedecidas pelo sistema RO4, como foi exibido nos requisitos RO2. Nosso diagrama RO3, a relação desenvolve. Vamos aqui, a relação é no diagrama. Diagrama. Nosso diagrama, a relação desenvolve aluno TCC é 1:1. Regra: um aluno deve desenvolver exatamente um TCC. Nosso requisito RS003 previa isso na exceção. O sistema impedirá o salvamento caso o aluno selecionado já esteja vinculado a outro TCC. Então, basicamente, tentar criar um TCC e se tentar vincular um aluno que já tenha TCC, o sistema não vai permitir, porque cada aluno só pode ter um TCC. Então, aqui para fazer esse teste, eu vou tentar criar um TCC de um aluno que já tem TCC, só para vocês verem esse funcionamento aqui. Vou criar como TCC 6, só como um teste aqui. Do aluno Luiz, do professor Heitor, está em andamento. Ele não me deixa criar esse TCC, porque o aluno Luiz ele já existe na tabela TCC, como chave estrangeira. Perfeito. Agora a relação orienta. Professor TCC no diagrama, ele é um para muitos.
Um professor pode orientar múltiplos TCCs. Luiz, por favor, prove essa regra e crie um segundo TCC com um novo aluno, mas use os mesmos professores. Bom, aqui no nosso relatório a gente já pode ver que isso acontece aqui com o professor Bruno, mas eu vou criar um outro TCC aqui para o professor Heitor, o TCC 7. Aqui a gente consegue ver isso acontecendo, né? O professor Heitor, ele é orientador de dois TCCs e o professor Bruno também é orientador de dois TCCs. Mas é que agora há pouco ele colocou também para filtrar pelos professores. Aí dá para ficar meio que provando que um professor pode ter vários TCCs, pode orientar vários TCCs. Bom, portanto, como demonstramos, o sistema não apenas funciona, mas ele obedece rigorosamente às regras de negócio definidas no diagrama de classe e cumpre todos os requisitos do projeto. O código, especificamente os models do Django, é o elo que garante essa coerência total entre os artefatos. Que é esse daqui. É isso, conclusão. Puxa ali a parte da conclusão. Com essa implementação, concluímos o nosso REL 4. A gente vê que o sistema está pronto para os testes automatizados com Cypress e para análise de qualidade com o Sonar Cube. E é isso, professor. Esse é o nosso trabalho REL 4.